Olá, caóticos! Pra quem não me conhece, eu sou a Marina, uma bruxa amante das artes mágicas, uma viciada em autoconhecimento e muita pesquisa. E, aliás, por falar em pesquisa, sabia que ao longo do ano, né, os pagãos eles comemoram diversos sabás, cada um com significado, com tradições e rituais bem específicos, e que essas datas elas divergem de acordo com o hemisfério, variando, né, entre o norte e o sul. Por causa disso, a gente tem dois sistemas de comemoração de sabás tradicionais, um chamado roda mista e o outro que justamente segue essas datas dos eventos de acordo com cada hemisfério. Então, além disso, né, nada impede que uma bruxa faça um sabá de acordo com as suas próprias convicções, estabelecendo um ritmo comemorativo que pode, na verdade, não ter nada a ver com nenhum desses sistemas e que seja uma coisa muito mais pessoal dela, né? E agora, nesse vídeo, então, eu vou trazer para vocês o que comemorar nesse 1º de maio, né? Explicando um pouco de cada um desses sabás que podem estar acontecendo nessa data. E eu já deixo de spoiler também que você pode comemorar mais de um ao mesmo tempo. Eu vou te explicar um pouco melhor como isso funciona. Já de início, tá? Pra quem não sabe nada sobre o sabá, sobre o sistema de roda mista, por hemisfério, enfim, eu vou estar deixando aqui na descrição o link de um vídeo que eu postei segunda-feira, onde eu passei um quadro bem geral sobre todos os sabás das bruxas que acontecem ao longo do ano, tá? Então, eu aconselho vocês, inclusive, a verem esse vídeo antes de assistir o que eu vou estar passando agora, porque aquele lá é bem geral, eu falo um pouco de cada um dos sabás, e hoje vai ser mais exclusivamente voltado, então, pro Walpurgis, o Beltane e o Samhain. Então, se você realmente quer mais entender esse método e o que já tá comemorando agora, né, nessas próximas datas festivas que vai ser agora o 30 de abril e 1º de maio, aí já fica para assistir esse vídeo que eu vou explicar os rituais, as formas realmente de celebrar e as principais tradições desses 3 sabás, né? O Walpurgis, na verdade, não é bem um sabá, mas eu explico isso depois também. Começando então pelo Beltane, ele é uma festa celta adotada pelas bruxas, que é celebrado no hemisfério sul no dia 31 de outubro e também dentro do sistema da roda mista. Já no hemisfério norte, a comemoração do Beltane é normalmente no dia 1º de maio. O principal símbolo desse sabá é o Maypole, ou, traduzindo para o português, que seria o mastro de maio. E a tradicional dança das fitas, em que as pessoas pegam a ponta de uma fita e ficam girando, então, na volta desse maypole até ficarem completamente cansadas e vence quem aguentar dançar mais tempo. Em países de cultura eslava, o Beltane recebia outros nomes também, sendo uma festividade onde se costumava eleger a Rainha de Maio ou a Rainha da Primavera. Esse evento pagão, inclusive, foi uma das inspirações para o filme de terror Midsummer, O Mal Não Espera a Noite, que traz uma mistura da celebração do Beltane e do Litha, que na verdade é o sabá do solstício de verão. Só pra deixar claro, tá? No Beltane não são feitos sacrifícios humanos e nem nada do gênero como acontece no filme. Esse sabá maior, ele celebra a união do sagrado masculino e do sagrado feminino. É considerado uma festa de fertilidade, de amor e de união, e ainda hoje nos países nórdicos é muito comum que muitas mulheres engravidem nesse período do ano. Belenos, o deus celta do fogo, é o patrono dessa celebração, para os povos celtas. Por isso, durante o Beltane é acesa uma enorme fogueira que atrai também fertilidade e afasta a má sorte. Esse costume pode estar também ligado à celebração do Walpurgis. Então, falando um pouco ainda sobre as outras maneiras de celebrar o Beltane na sua casa, você pode enfeitar o seu altar com frutas e flores, fitas coloridas e fazer rituais para atrair amor, criatividade, fertilidade, tudo voltado nesse sentido. Além de presentear as pessoas que você gosta com flores, confeccionar tiaras de flores para usar ao longo do dia, e você pode também acender uma fogueira de noite e chamar os seus amigos para comer, beber e dançar à vontade, porque afinal de contas essa é uma celebração de muita alegria, de união das pessoas. Então, agora falando um pouco mais sobre o Walpurgis, ele é o festival que, na verdade, antecede o Beltane, tendo data oficial no dia 30 de abril, que seria o último dia do ano no calendário pagão. Os celtas comemoravam o Samhain no dia 1º de maio, que seria o Ano Novo. Mas existe, então, uma possibilidade aí de conectar esses 3 festivais, porque, de uma certa forma, eles estão bem correlatos.
O Walpurgis, ou Walpurgisnacht, que traduzindo do alemão significaria Noite de Walpurgis, celebra a volta da luz quando, após vários dias pendurado na árvore da vida, o deus nórdico Odin morreu por alguns instantes e toda a luz dos 9 mundos se apagou completamente, fazendo com que o caos e a escuridão reinassem no universo durante aquele período de tempo. Quando ele voltou à vida, havia sido presenteado pela fonte universal com o dom das runas, ou no caso, o conhecimento sobre o alfabeto rúnico, e também voltou então aos nove mundos a luz que naquele momento tinha se apagado. É por conta desse mito que a noite de Walpurgis é celebrada completamente na escuridão, para lembrar o momento em que a luz universal se apagou. E já no 1º de maio, que seria então o Samhain, né, ou o Beltane, dependendo daquilo que tu for celebrar, eram acesas 9 fogueiras para celebrar então o retorno da luz, né? Isso principalmente acontecia nos países germânicos. Então, esse festival ele acabava sendo comemorado depois do retorno da luz por 3 a 9 dias. E normalmente o pessoal se divertia com os amigos, bebia um monte de cerveja e acabava pregando peças nas pessoas e dando sustos, o que também remete bastante à cultura do Halloween. Então, antes de eu explicar sobre o Samhain especificamente, eu já peço que você curta esse vídeo, compartilha com seus amigos e chama eles para comemorar com você. E se quiser, aproveita também e se inscreve aqui no canal, que semana que vem eu vou trazer 5 dicas para você se limpar e purificar o seu campo energético de todas aquelas energias negativas que se prenderam em você ao longo do dia. Então ativa o sininho para não perder nenhuma notificação de vídeo e sempre ficar por dentro dos novos conteúdos que estão vindo aqui pro canal. Bom, já o Samhain, que é de fato o Dia das Bruxas e que pode ser comemorado no dia 31 de outubro, de acordo com a roda mista, ou também no dia 1º de maio, que está chegando agora, de acordo com a data do Ano Novo Celta no Hemisfério Sul, é importante ressaltar que, nesse caso, a gente celebraria o Samhain, né, agora no 1º de maio, e lá no dia 31 de outubro, então, se celebra o Beltane, de acordo com a roda comum do Hemisfério Sul. Na roda mista, a gente inverte essas duas datas. O Walpurgis se mantém no dia 30 de abril, um dia antes, então, desse Ano Novo Pagão. O Samhain ele é conhecido também como o Dia dos Mortos, o Halloween, o Dia das Bruxas, e ele vem com um significado muito profundo. Como eu disse, é uma festa pagã que comemora o fim de um ano e o início de outro. O seu significado está extremamente conectado com a crença celta do ciclo da vida, de morte e de renascimento, em que a gente relembra os nossos ancestrais, os nossos entes queridos e todas as pessoas que a gente ama e que já se foram. A gente busca fazer oferendas para eles e confraternizar com o além, já que nessa data o véu entre os dois mundos ele fica muito fino, então é muito mais fácil, por exemplo, para médiums sensitivos e para as pessoas de modo geral, confraternizarem com as pessoas que lhes são queridas e que já passaram para o outro lado, para o além-vida. É um período em que as bruxas costumam se comunicar com os mortos, né, com seus mentores espirituais e realizar alguns ritos de passagem e de transformação no intuito de deixar o passado para trás e seguir em frente. Na verdade, esse sabá é uma forma muito gentil e delicada de as pessoas vivenciarem o luto e de a gente poder confortar os nossos corações na esperança de que exista algo após a vida aqui na Terra. No México é celebrado o Dia de los Muertos, que seria uma mistura da comemoração pagã, né, de oferendas aos ancestrais, e também da fé cristã que ficou difundida na região durante o processo da cristianização. Um exemplo bem legal de como funciona todo esse evento para eles é a animação da Disney Coco, Viva a Vida, que ela é uma festa. E vale dizer que ele é um dos meus filmes favoritos, eu acho ele muito fofinho e fica super de dica para entender um pouco mais como funciona isso no México, que daí já tem uma dinâmica bem diferente do que a gente está acostumado a ver tanto nos países europeus, né, quanto nos países norte-americanos de celebração para essa data. Nos Estados Unidos, a festa é mais conhecida como Halloween, em que as crianças elas se vestem de monstros, de fantasmas e passam de casa em casa para pedir os doces ou travessuras. Acho que todo mundo já deve ter ouvido essa frase.
Esse costume, na verdade, também vem do paganismo, já que o véu entre os mundos ficava mais fino, né? Fica mais fino nessa data. Os antigos acreditavam que se vestir de mortos ou de fantasmas ajudaria a afastar espíritos malignos, até porque existiam crenças e lendas de que as almas vinham do outro lado e levavam as crianças embora. Então, os pais vestiam os filhos de monstros e de fantasmas com o intuito de garantir a sua segurança e de que essas crianças não fossem ser carregadas para o mundo do além durante a noite do Halloween. Mas afinal de contas, o que celebrar nesse 1º de maio? Eu sempre busco celebrar o Walpurgis acendendo simplesmente uma vela no dia 30 de abril, né? Já que tem toda essa característica de fogo e de luz. Já no 1º de maio eu comemoro o Samhain. E no dia 31 de outubro eu comemoro ambas as datas, né? Novamente celebrando o Samhain, mas também fazendo as oferendas e relembrando dos meus antepassados, mas também trazendo esse colorido e os ritos do Beltane, com feitiços de amor, de criatividade, de fertilidade, voltados mais para essa coisa assim mais colorida e feliz e alegre, né? Então, eu acho sempre interessante você colocar aquilo que mais faz sentido para você, porque afinal de contas, né, no dia 31 de outubro, como ficou conhecido culturalmente essa data a nível mundial como sendo esse Dia dos Mortos, Dia de Todos os Santos, o Dia das Bruxas, existe sim ali uma questão cultural, uma questão energética que foi imposta pela própria humanidade e que fez com que aquela data criasse essa energia de que o véu dos mundos também fica mais tênue. Eu acredito que isso acontece tanto no dia 31 quanto no dia 1º de maio, porque senão de que forma a gente poderia comemorar, na verdade, né, esse Sabá Maior em 2 datas diferentes? Não faria muito sentido. E claro, tudo isso, gente, vai depender muito das suas próprias crenças, das suas convicções, da sua fé, do que realmente faz sentido pra ti. Então eu tô trazendo muito a minha realidade e dentro desses sabás, desses contextos, o que faz sentido pra mim a nível espiritual, né? Por que eu celebro no dia 31 de outubro? Porque eu vejo muito essa questão energética. Tem muitas pessoas colocando nesse dia, nessa data, essa energia de que não, hoje o véu entre os mundos tá mais fino. E quando muitas pessoas acreditam em uma coisa, ela passa de fato a existir. Ela se torna uma forma pensamento, ela se transforma em uma característica física, uma espécie de verdade universal que é mutável, que é transferível, porque depende muito de quanto tempo as pessoas vão continuar acreditando naquilo, ou se um dia elas deixarem de acreditar, ou um número muito pequeno de pessoas acreditar, esse movimento vai perdendo força. Então, sim, a energia humana ela tem uma capacidade gigantesca de dar um significado especial, de transmitir energia para uma data, para um número, para um símbolo, para um objeto. A gente já viu muito isso nos vídeos em que eu falei sobre arquétipos, né? A lógica é muito similar. Então, sim, eu acredito que a gente pode celebrar o Sabá do Samhain tanto no 1º de maio, de acordo com o hemisfério, de acordo com o sistema da roda mista, e também no dia 31 de outubro, que ficou conhecido culturalmente, mundialmente, como sendo essa data mais impactada, digamos assim, energeticamente, com essa ideia de que não, hoje é o dia então que o véu entre os mundos tá mais fino. Então, né, eu acho que inclusive o dia 31 de outubro talvez tenha mais impacto energeticamente nesse sentido do que acontece com o dia 1º de maio aqui no Brasil, tá? Em países de cultura eslava, germânica, nórdica, talvez o 1º de maio ele tem uma energia mais impactante, principalmente voltada para a celebração do Beltane, para a celebração do Walpurgis, porque são locais onde eles ainda comemoram muito essas datas, eles têm festivais enormes, acendem fogueiras absurdas, fazem as danças das fitas, as pessoas se vestem, colocam seus trajes tradicionais. Então, existe toda uma questão cultural também, né, gente, em cima das celebrações desses sabás, e vai depender muito, como eu já falei, daquilo que mais se encaixa pra ti, que se encaixa com a tua realidade, com as tuas crenças, com a tua fé, a tua espiritualidade. Então, gente, eu vou ficando por aqui. Peço mais uma vez que vocês deixem seu like, se inscrevam no canal. Eu deixei o link, então,
na descrição do vídeo, daquele vídeo que fala mais geral dos sabás, tá? Pra quem tiver interesse em acessar. Tem vários textos também sobre os sabás no blog, inclusive sobre sabás, que não são bem sabás, mas sobre festividades que eram prestadas ainda aos deuses durante o calendário juliano, que era no período dos romanos, antes do processo de cristianização, que na verdade são festivais como a Hecatesia, a Lupercalia, a Saturnália, que acabaram ficando de fora dos 8 sabás que foram selecionados então pelas bruxas para fazer parte desse calendário anual. E eu escrevi então vários textos lá no blog sobre isso, também vou estar deixando os links todos aqui embaixo na descrição, tá? Quem tiver interesse de ler, de saber um pouco mais sobre essas outras celebrações que também existem mundo afora, dentro da cultura pagã e do que se conhece também de celebrações de outros tipos de divindades, tem bastante conteúdo lá no blog já sobre isso, a gente tá crescendo cada vez mais. E tem então um vídeo aqui sobre o sabás também, que já tá aqui no YouTube. Eu vou ficando por aqui, pessoal, espero que tenham gostado do vídeo. Me conta nos comentários o que você vai estar comemorando nesse 1º de maio, que nem eu falei pra vocês, eu vou estar comemorando mais ou menos um pouco de tudo. Eu celebro no dia 30, então, o Walpurgis, no dia 1º ficam entre um pouco do Beltane e um pouquinho do Samhain. E, bom, galera, era isso por hoje. Beijinhos no coração de todos, abraços de luz e vejo vocês no próximo vídeo.